Olá, sou Antônio Marques, professor de língua portuguesa, sou graduado em letras pela Universidade Estadual do Ceará e doutorando pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS. É uma honra estar participando do segundo Congresso Brasileiro Online de Ensino, Pesquisa e Extensão, trazer para vocês aqui sobre essa temática, né, cujo título do nosso trabalho é sobre a mulher na literatura de cordel em Quixadá, Ceará, uma abordagem social, histórica e literária. Bem, quando se traz a perspectiva de se trabalhar com literatura de cordel, é importante dar ênfase sobre a sua gênese, de quando surgiu essa literatura. Sabemos que, na perspectiva de muitos críticos literários, sobretudo Antônio Cândido, Afrânio Coutinho, a literatura de cordel surgiu com oralidade, por volta do século XII, aí, em Portugal, com os cantadores populares, né, os trovadores medievais, lá no trovadorismo. Então, essa literatura vem perpetuando até a nossa contextualização. Devido ao analfabetismo nesse cenário, né, os poemas eram cantados, improvisados pelos cancioneiros. Já no Brasil, aqui, nesse contexto, esse gênero literário tradicional de cunho popular está presente sobretudo nas regiões norte e nordeste, né, nas feiras do sertão, e nosso estudo aqui está pautado sobretudo com ênfase de cunho bibliográfico e investigativo. Bem, nós temos como objetivo estudar a literatura de cordel de autoria feminina em Quixadá, Ceará, prescutar a relação social, histórica e literária das poetas com a literatura de cordel e averiguar as principais temáticas abordadas nas obras das autoras, dessas cordelistas. Estudar a literatura de autoria feminina, já em nosso contexto, é algo de certo modo que traz uma perspectiva transgressora. E quando se trata da perspectiva de estudar a literatura de cordel de autoria feminina, ainda hoje, nesse cenário, né, contemporâneo, essa literatura ainda sofre um certo preconceito, uma vez que muitos teóricos, estudiosos aí da literatura, diz que literatura de cordel não é literatura. O que seria literatura? Se literatura é compromisso, é evasão, é denúncia social, essa literatura de cordel de autoria feminina também tem esse viés. Bem, para a construção desse trabalho, é importante aqui dar ênfase que esse trabalho foi desenvolvido também na Escola de Ensino Médio Governador Gonzaga Mota, juntamente com duas alunas minhas que são... formamos um grupo de estudo, então elas me deram muito subsídio, que é a Micaele Batista e a Caroline Lima. Então essas alunas me deram muito subsídio nessa pesquisa. Bem, inicialmente nós buscamos, para desenvolver e construir esse processo metodológico, fazer um estudo das obras das autoras e fundamentamos-nos pelos estudos de Antônio Cândido, Coutinho, Queiroz, entre outros estudiosos. Dividimos o processo metodológico em 3 etapas. Esse primeiro momento aqui realizamos a leitura, pesquisamos, na verdade, essas autoras nas redes sociais, nas instituições culturais aqui da cidade de Quixadá, Ceará, para averiguarmos, encontrar essas vozes femininas que muitas aí foram silenciadas no decorrer da nossa história literária, quando se traz essa perspectiva aí da historiografia literária, nós vemos sim que as mulheres, muitas foram silenciadas e apagadas. Inclusive, muitas mulheres no século XIX, século XX, usaram pseudônimos para que seus textos fossem publicados, Gilca Machado, por exemplo, Hilda Hilst, entre outras autoras aí que usaram esses pseudônimos para publicar os seus textos. Bem, o segundo momento nós encontramos 3 poetas aqui, dialogamos com essas poetas, sobre essa construção dessa relação delas com o texto literário, com a história da regionalidade em si, da região, assim também da história local e da literatura de cordel, essa relação.
Por último, realizamos a leitura dos poemas concatenados, né? Esses poemas que trouxeram aqui diversas temáticas, bem como a miséria, a fome. É importante dar ênfase de que essas autoras trazem essa regionalidade, né? Esse aspecto regional, o meio ao qual estão inseridas. Então essas temáticas são muito aguçadas em seus poemas. Bem, passando esse momento, nós temos aqui 5 poetisas, né, que encontramos, essas cordelistas, aqui na região de Quixadá. Nós temos aqui a primeira, a Maria Zeneide Costa, que é formada em pedagogia, autora do livro Memórias e Louvações em Prosa e Verso. Nós percebemos que a construção dessas poesias, desses poemas, né, dessas autoras, trazem muito essa resgate de memória, da identidade cultural desse povo nordestino, né, desse quixadaense. Nós também temos a poeta cordelista Maria das Graças, que é professora formada em História. Se observarmos o contexto histórico-social dessas autoras, todas aqui são professoras, né, já aí que trazem essa perspectiva de lecionar e etc. Bem, nós também temos a Maria de Lourdes, que inclusive tive a oportunidade de conhecê-la na Bienal desse ano, de 2022. Fiz alguns questionamentos, né, sobre a sua trajetória, sobre sua obra. Inclusive ela é cega, ficou cega aos 40 anos, mas isso não foi empecilho da construção, né, e da continuidade dos seus escritos e sobretudo dessa veia poética. Bem, é também formada em pedagogia, autora dos livros Superação na Educação e etc. Nós também temos aqui como referência, né, a Rosinha Miguel, que inclusive foi aluna da Escola Gonzaga Mota, a qual hoje eu sou professor. Bem, é aluna estudante do curso de Pedagogia da UES, Universidade Estadual do Ceará. Nós também temos a outra, Rayane Fernandes, que é professora formada em letras, né, apresentadora de programas de TV, inclusive. Então essas mulheres, elas gritam a sua poesia, elas falam sobre as suas ânsias, falam sobre a sua cultura, sobre sua identidade, trazem um resgate de memória por meio dessa literatura de cordel. Quão importante! Bem, aqui nós temos um poema da autora Maria de Lourdes. Ela diz o seguinte, o eu lírico: calar ou gritar? Calar, será que consigo? Por que calar? Se a vontade que tenho é de gritar, para que o mundo saiba da minha existência. Gritar a este mundo contaminado pelas injustiças e a falta de fé. Gritar que falta amor, solidariedade, paz e caridade. Gritar que tudo isto é falta de Deus nos corações humanos. Gritar que está tudo errado, como calar? Se o meu grito está preso na garganta, a sociedade me intimida. Sou simplesmente alguém em busca de seus direitos. O que fazer? Calar ou gritar? Gritar ou calar? Se eu calar, vão me ignorar. Se continuar a gritar, um dia vão me escutar e talvez me notar. Vão continuar gritando. Que a falta de uma inclusão verdadeira me faz sentir invisível para muitos. Vou gritar até que um dia as autoridades possam me escutar e façam algo. Não posso me calar. Vou gritar a gritar, vou continuar a gritar. Por respeito, igualdade, dignidade e a liberdade que me é permitida. Esse poema está na obra, pertencente à obra Entre o Verso e o Poema, de 2022. Bem, como considerações finais, nós temos aqui a perspectiva de que essas autoras, elas trazem na sua escrita essas percepções do universo feminino na literatura de cordel. Aqui na nossa contextualidade, né, contemporaneidade, nós percebemos que elas têm uma menor visibilidade, né, no que diz respeito ao crivo masculino, à literatura escrita por homem. Esses poemas, né, dessas mulheres trazem uma voz crítica, social, política, que faz denúncias ao poder vigente do país, já estabelecido na história do Brasil, bem como a desigualdade social, a fome, a miséria, entre outros problemas abissais que assolam a região Nordeste e todo o país.
apresentam essa temática, né? Nós esperamos que esse trabalho possa dar uma maior visibilidade às autoras, né, essas cordelistas, pelas vias literárias, históricas, né, que seus poemas possam ser estudados nas escolas, universidades e em outros diferentes espaços. Que são as referências que utilizamos: Cândido, Coutinho e Queiroz. E muito obrigado e até breve.